Olá, seja bem-vindo aqui ao Instituto Luiz Mário Moutinho. Eu sou o Luiz Mário Moutinho. Hoje vamos bater um papo muito legal com nada mais, nada menos do que Alexandre Gomide, uma das maiores autoridades no direito imobiliário aqui do país, meu amigo pessoal, fundador junto aqui do Instituto, né? Que foi, eu digo sempre, a primeira turma de imobiliário, né? Aliás, todo o conteúdo da nossa pós de direito imobiliário, que é um sucesso, em 7 edições já, foi construída pelo nosso querido Alexandre Gomide. E a gente vai bater um papo com ele sobre a vida dele, carreira, né, e aspectos do direito imobiliário, para que você tenha uma informação, né, se está aí procurando uma pós-graduação, se você está procurando um caminho para seguir no direito, se você já está consolidado, e aí tem algumas dicas, né, de quem vive diuturnamente do direito imobiliário. Alexandre Gomide, seja bem-vindo ao Instituto. Muito obrigado. Obrigado a você. A alegria é toda minha estar aqui, ainda mais ao seu lado, meu grande amigo. Muito bom participar deste podcast. Legal. Gomide, vai fazer... Eu não sei quando isso vai ao ar, aí eu já não sei se você já vai estar com os 40 anos, mas eu sei que é Por agora. enquanto, eu sei que eu não tenho 40 ainda. Mas falta bem pouquinho. Falta pouco, tá chegando. E eu vou para o aniversário. Ah, ótimo. Tá bom. E me conta uma coisa, Gomide. Começou a carreira, você fez o curso de Direito em São Paulo, no Largo São Francisco? Antes disso, quero dizer da minha satisfação em estar aqui, Luiz. Parabenizar você, ao Instituto, de tudo que você construiu, na verdade, né? Porque é um instituto muito sério, hoje é uma instituição de referência aqui no Recife, então eu me orgulho de fazer parte de tudo isso. Sobre a carreira, Luiz, eu me formei em 2006 e já na época da faculdade eu gostava muito de participar dessas questões acadêmicas. E aí, talvez um erro meu, mas enfim, foi o que a vida me levou. Eu concluí a graduação em 2006 e já em 2006 eu fui fazer mestrado fora do país, até porque era uma oportunidade e tal, mas eu era muito, muito jovem. Eu senti falta de ter feito um curso como esse, uma pós-graduação, que talvez tivesse me preparado melhor para iniciar um mestrado. Aí depois eu fiz um mestrado em Portugal, voltei para o Brasil, fiz um segundo mestrado. Você fez um mestrado em Lisboa? Um mestrado em Lisboa. Depois fiz o mestrado lá no Largo São Francisco. Mestrado na faculdade do Largo São Francisco, no Largo São Francisco. E aí depois eu... Então você é mestre 2 vezes? Fiz 2 mestrados, mas o que eu não acho... Não acha que é uma boa? Não precisa, é desnecessário. Seria melhor para minha carreira se eu tivesse feito uma pós-graduação. Pós-graduação, mestrado e doutoramento. Exato. Mas eu acabei, então, depois eu fiz uma especialização lá no Secov, que era uma boa... A gente tem poucas especializações de direito imobiliário, essa é a verdade. Sim. Até em São Paulo, que é um grande centro, você não tem muitas referências. A melhor do Brasil é essa, né? Não, isso não tenho dúvida alguma. Mas em São Paulo, uma das boas é o Secov, que eu fiz, né? E depois eu concluí o doutorado. Concluiu o doutorado, você fez... Qual foi a tese? O primeiro mestrado que eu fiz em Portugal, eu tratei de direito de arrependimento nos contratos de consumo. Vixe, e tivemos aqui no STJ grande debate sobre isso, né? Quase que vai esse negócio do distrato, foi? Sim. Né? Então, aqui é o distrato, né? E era, na verdade, aquele... E isso você fez antes? Na verdade, era aquele arrependimento. Por que eu me interessei? O arrependimento dos 7 dias. Dos 7 dias, das vendas... As vendas fora do estabelecimento. Por quê? Porque na Europa, em geral, há uma regulamentação muito melhor. Aqui você só tem o artigo 49 do CDC, lá tinha uma regulamentação maior. Aí depois, no mestrado na USP, eu fiz o contrato Build-Suit, que é esse livro que está na 2ª edição, e o doutorado eu fiz sobre risco contratual na incorporação imobiliária. Bom, o contrato Build-Suit que você fez, seu livro é uma referência nessa área, né? E hoje a gente, pelo menos aqui em Recife, eu vejo muitas pessoas, muitas empresas utilizando o modelo de Build-Suit, né? Colégios, escolas, né? O negócio dele não é construção. Não entende de construção, não sabe de construção, não vai imobilizar, ele é um prestador de serviço educacional. Então ele vai e pede a alguém que construa aquele estabelecimento de ensino físico, né, com a parte física, do jeito que a pessoa quer, sob medida, e ele aluga e faz aquele contrato ali por um tempo. Hospitais, clínicas, né? Muita gente o Build-Suit, na verdade, ele era pensado para essas grandes obras. Hospitais, o IBMEC lá de São Paulo,
fábricas, mas hoje em dia ele é utilizado para agência bancária, uma drogaria. Os alunos aqui estavam me contando que o próprio TRT, a próxima sede do TRT, porque o Build-Suit vai ser um Build-Suit, porque o Build-Suit também pode ser realizado pela administração pública, tá? Na lei de licitações, no RDC, então é um contrato que cresceu muito nos últimos anos, né? É um contrato de locação atípico ou típico? Eu acho que é um contrato atípico, porque ele mistura... Mas ele não está na lei de locação? Ele está previsto na lei do inquilinato, mas isso não significa que ele seja típico. Assim como o contrato de shopping center, que ele tem a previsão lá, mas o STJ também entende que ele é um contrato atípico. Porque ele mistura prestações. Elementos, né? Mistura tantas prestações. A prestação da empreitada, unida com a locação, torna esse modelo um contrato atípico. Direito dos contratos, né? O contrato tem uma plasticidade danada, né? No societário, enfim, onde tem contrato tem plasticidade, tem autonomia da vontade, né? A exceção desses contratos assimétricos, né, de consumo, que aí você tem uma modelagem legal já estabelecida, com pouco espaço para autonomia da vontade. Né? Mas enfim, Gomide, e sua carreira, me conta um pouquinho da sua carreira. Bom, sobre a minha carreira... Então vamos lá, tem um jovem que está com 26 anos. Ele terminou já o curso, já passou na OAB, está ali num escritório maior, está pensando em com um tempinho dar um passo para um escritório próprio, um voo solo. Então, fala um pouquinho. Você começou em algum escritório? Você já foi para o seu direto? Em que momento o seu escritório você disse, não, está decolando e está pegando voo? Qual foi a sua experiência nessa curva de crescimento? A que você atribui essa curva de crescimento? Dá uma pincelada na sua vida aí. Não, eu entrei muito jovem na faculdade, eu entrei com 17 anos, né? E já com 17 eu sei lá, porque comecei a fazer também estágio. Então desde o primeiro ano eu fiz estágio. Você acha uma boa? Não sei. Hoje eu acho que não. Sendo muito sinceramente, os primeiros anos eu acho que é melhor biblioteca e estudo. O risco é alto de desanimar, né? Mas enfim, eu gostava porque tinha aquela vida forense, eu gostava de ir nos fóruns, eu gostava de estudar os casos, eu sempre fui muito estudioso, então eu não deixava de estudar porque eu fazia estágio. Aí eu fui fazendo estágio desde os primeiros anos e concluí os meus estágios e, como eu disse, eu fui lá para Portugal. Aí eu parei de trabalhar, fiquei em Portugal estudando e quando eu voltei para o Brasil, no primeiro ano do mestrado, eu fui trabalhar com o Olivar, que já foi presidente do Ibradim. Sim, eu conheci o Olivar. Meu primeiro trabalho como advogado. Aí eu trabalhei com o mercado direito imobiliário, gostei muito do direito imobiliário e tive que voltar para Portugal. Aí eu saí do Olivar, que era um escritório de referência de direito, escritório de referência de direito imobiliário. Voltei para Portugal, concluí o meu mestrado, mas quando eu retornei, eu recebi uma oferta para trabalhar com direito bancário, porque naquela época, muito jovem, né? Poxa, um dinheirinho a mais ali, poxa, então fui lá trabalhar com direito bancário, mas não gostei. Trabalhei mais uns 2, 3 anos ali com direito bancário, mas fiquei com saudade do direito imobiliário. Aí, eu tinha alguma coisa, o meu escritório tem 12 anos, então aos 27 anos mais ou menos, eu montei o meu escritório. Seu escritório. Mas assim, Luiz, eu não acho que quem monta um escritório tem uma vida melhor do que quem resolve seguir numa carreira no escritório grande. Tem prós, benefícios, vantagens e desvantagens nisso. Desde né? que você esteja também num patamar dentro do escritório, o escritório permite uma ascensão. Exatamente. Né? Ficar ali na base o tempo todo não dá. Mas tem grandes escritórios, né, que tem essa possibilidade, um plano de carreira, que você pode chegar em resultados muito bons, mesmo sendo lá um dos diversos sócios. Né? Um escritório Pinheiro Neto, o cara pronto. 0,03% é bom. Mas esses escritórios faturam $1 bilhão por ano, entendeu? É uma grande empresa, tem dinheiro para todo mundo. Mas eu, por questões pessoais lá, resolvi abrir o escritório, mas foi muito difícil. Os primeiros 4 anos, assim, vou te dizer que... Ô, Gomide, assim... Não dinheiro, né? Não... Se fosse fácil, todo mundo tinha, né? É verdade. Não tem nada fácil na vida, não, amigo. Estou aqui no Instituto montando já há algum tempo, ralando, e você sabe que não é fácil. Né? Construir alguma coisa, tirar do chão alguma coisa,
É muito difícil. Porque Então, para você criar o seu nome, né, e eu acho que isso você vem conseguindo, você é um juiz, as pessoas conhecem você como um juiz, não conhecem a instituição Luiz Mário. Ela precisa formar primeiro os alunos que são formados, é o que vem acontecendo, vem elogiando a estrutura para os seus colegas, e aí vai se construindo. É orgânico. E com a carreira jurídica eu acho que é a mesma coisa. Meus pais não são advogados, eu não venho de uma família de juristas. Seu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro e minha mãe é artista plástica. Então, Alexandre Gomide ninguém conhecia a época, né? Então construiu, a gente tem que construir o próprio nome. Sua identidade, seu nome, né? Sim. E hoje é uma referência. Vamos falar um pouquinho sobre direito imobiliário mesmo, né? Hoje, no seu escritório, eu estou um investigador danado do seu escritório, mas tudo bem. O que é que você mais faz? E se o que você mais faz no seu escritório dentro do direito imobiliário são os que têm mais oportunidade ou é uma característica do seu escritório, né? Então, por exemplo, no meu escritório eu faço muito, sei lá, due diligence. Isso é uma expertise sua ou isso é uma característica do mercado como um todo? Todos os escritórios, de um modo geral, têm uma parcela importante de suas receitas em cima desse trabalho, enfim. Sim. Essa é a ideia. Embora o direito imobiliário seja uma especialização, digamos assim, do direito civil, ele também é muito abrangente, porque você pode trabalhar com direito ambiental, regularização fundiária, incorporação imobiliária, loteamento, mercado de capitais. Isso, constituição ali de fundos, né? Operações imobiliárias complexas, contencioso civil, aquisição imobiliária, due diligence, enfim, ele é muito abrangente. Então, você tem alguns escritórios que vão tratar só de mercado de capitais. Você tem outros escritórios que são muito conhecidos por tratar de questões envolvendo loteamento. O meu escritório talvez seja conhecido por ter uma expertise muito grande na incorporação imobiliária. Se a gente pensar na incorporação imobiliária, um empreendimento se desenvolve quando o incorporador ele faz a busca de um terreno, identifica um potencial ali, e aí começam as tratativas com o dono do terreno para fazer uma permuta, para fazer a compra e venda. Depois vem a fase da incorporação imobiliária, que eu também auxilio. Depois ele inicia as vendas com os adquirentes, e eu também auxilio, né, presto essa assessoria. Então, toda essa cadeia que existe na incorporação imobiliária, eu auxilio, inclusive, depois da entrega do empreendimento, que são as ações de vícios construtivos. Então, assim, o meu escritório, a principal característica, talvez seja na incorporação imobiliária, mas a gente tem questões envolvendo locação, também questões envolvendo loteamento. Meio ambiente, né, como você colocou, né? O meio ambiente, a instalação também de uma grande indústria, de um shopping center, isso vai impactar sempre no ambiente. Build-suit, né? Build-suit, também trabalho bastante. E tem uma parte um pouco mais acadêmica, que é essa parte que eu, mais uma forma mais autônoma, como parecerista, né? Aí parecerista em arbitragens, em processos judiciais também. Como de precificação do teu trabalho. Como é que você faz assim? Às vezes o escritório, eu tive um papo aqui, né, com o Thiago Monteiro, falando um pouco dessas soft skills, uns conhecimentos que não são relacionados propriamente com o conhecimento da área, né, técnica, né, mas que o advogado que quer começar o seu escritório, ou que já tem o seu escritório, ele não apreende isso na faculdade. Ele não sabe como fazer um marketing digital. Você provavelmente nessa área foi tateando ali, foi caminhando. Nossa, né? Não, ainda tenho muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Então, como construir ali uma identidade, como estabelecer fluxos de processos internos, administrativos, para não perder um prazo, né? Para não ter um acidente na sua atividade profissional, como precificar, né? Como foi a sua, assim, você não vai ensinar, claro, do bolo, mas sim. O que é que você leva em conta, como é que você faz? Eu vou dar um preço, né? Como é que você faz? Eu acordei hoje com vontade de cobrar X, não é? Alguns trabalhos são assim mais corriqueiros, né? Então, por exemplo, fazer uma due diligence para aquisição de imóvel. Eu já tenho mais ou menos uma tabela interna lá do meu escritório. Que você considera o quê? Eu levo em consideração, primeiro, a cadeia dominial do imóvel. Eu volto nos 10 anos até o presente momento e eu vou verificar os diversos negócios jurídicos que tiveram. Se, por exemplo, é um imóvel que é de um senhor, de uma senhora, que está residindo no imóvel nos últimos 30 anos, é fácil. Eu vou ter que fazer uma verificação com relação a essas duas pessoas físicas apenas. Se eles não são sócios de empresas, o trabalho é super simples.
Agora, se eu pego uma cadeia nominal de uma empresa que vendeu para outra, que houve uma doação, que teve uma penhora, que cancelou a penhora, teve uma indisponibilidade, eu vou ter que voltar numa cadeia nominal longa e eu vou ter que verificar os diversos processos que são ali referidos. Pontos críticos, né? Ali de risco, né? Então eu já tenho mais ou menos uma tabela. Assim. No contencioso também, depende se eu considero que é um caso, uma demanda que eu chamo assim, uma demanda menos complexa e que a gente consegue talvez fazer com que o cliente pague um valor mensal para aquele caso, ou se é um caso bem mais complexo, que aí envolve toda uma contratação diferente, né? Mas até hoje, Luiz, é difícil precificar, porque tem casos que a gente vai lá e a gente acha que o trabalho vai ser simples e o trabalho é complicado. E tem casos que a gente estabelece um valor razoável e o trabalho ele se desenvolve de uma maneira super simples. Não é simples, mas realmente, desde a primeira vez que eu apresentei um orçamento, que o primeiro orçamento que eu mandei, eu me lembro, eu mandei um orçamento porque era para fazer uma defesa numa ação em andamento em R$2.000. E aí o diretor jurídico da empresa que queria me contratar falou, olha, infelizmente eu não vou aceitar essa proposta, porque se eu levar nesse valor tão baixo, eles não vão te contratar. Coloca R$6.000, que aí talvez eles levem em consideração, mas R$2.000, um desconhecido, num valor baixo, você não vai ser contratado. Ele vai dizer que você não sabe o que está fazendo. Exatamente. E não era o ponto, né? E aí depois a gente vai se ajustando, enfim, né? E então realmente hoje eu consigo fazer uma precificação melhor do que eu fazia no passado. Que bom. Hoje, Gomide, hoje você tem o escritório e quantas pessoas trabalham contigo? Como é que meu escritório ele é muito pequeno, né? É um escritório boutique. É um escritório pequeno, com esse conceito assim, de boutique, no sentido de eu que tenho que conhecer todos os casos. Eu conheço todos os casos. Alguns casos que são mais simples, eu tenho lá uma equipe que coordena, mas eu sei a tese que eles estão aplicando, né? E então nós somos em 3 sócios, eu e mais 2 sócios. Desde sempre? Não, eu tinha inicialmente um outro sócio, a gente fez nos separamos de uma maneira muito amigável no final do ano passado, e eu já tinha esses outros 2 sócios, e aí a gente tem mais 4 advogados associados e mais um pessoal no administrativo, mais estagiários. A gente está numa média aí, a gente hoje deve estar em 10 a 11 pessoas. Lá. Fala um pouco do arcabouço, né, normativo, né, do direito imobiliário, só para quem está ali querendo ouvir falar em lei. Eu comecei na aula de hoje, que a gente... Você nosso módulo... Está tendo um módulo aqui na 7ª turma, né? Módulo de contratos. Eu gosto de iniciar mostrando a evolução legislativa. O que eu dizia para eles é que até a década de 90, nosso arcabouço da legislação era muito pequeno, porque sequer o Código Civil de 1916 dispunha sobre o condomínio edilício. A gente tinha ali na lei de incorporação imobiliária, a lei de condomínio em incorporações, mas a gente não tinha nem lei de alienação fiduciária. E depois. Então, assim, hoje nós temos assim, um Código Civil que cuida melhor a questão imobiliária do que o Código Civil de 1916. Nós temos legislações extravagantes e várias alterações à Lei 4.591, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, que tornam o sistema mais seguro e inclusive com diferentes formas de financiamento, né? Hoje em dia você tem o SFH, que é de 1964, mas também o SFI. Então, o crédito imobiliário no Brasil, securitização de recebíveis, os fundos imobiliários, os CRIs. Então, hoje em dia, o mercado imobiliário, ele cresceu muito, né? Ele é mais seguro. Então, a gente pode dizer que a gente tem um arcabouço complexo, com muitas leis extravagantes, mas ele dá uma segurança jurídica razoável. Tem ponto de antinomia, Gomide? Nem tanto pontos de antinomia, mas acho que o mais difícil é que eu preciso compreender o direito imobiliário, não apenas nas questões ali do Código Civil, mas questões relativas à garantia, questões tributárias. Então eu preciso ter um conhecimento um pouco amplo, ainda que eu não me torne um especialista em tudo, né? Pelo menos eu consigo identificar quais são os principais problemas e ter uma noção assim geral do arcabouço. É por isso que aí só puxando um pouco a brasa, né, para nossa sardinha, mas é por isso que uma especialização ajuda muito, né, porque vai dar esse panorama, né? A gente aqui tem
essa questão dos fundos, né, a parte de investimento, a gente tem a questão ambiental, a gente tem a questão dos contratos imobiliários em si, né? A gente tem módulos que abordam, ou pelo menos dão um passeio em todas essas frentes, né? Aqui a cara assim, do Instituto, né, como você sempre defende, eu também, é ser um curso muito prático, né? Isso. A gente preparar para mercado. Preparar para mercado. Claro que a gente tem sempre uma parte teórica, porque o aluno ele precisa revisitar alguns conceitos, conhecer algumas questões, até porque às vezes a gente tem alguns alunos recém-formados que querem ter... Então você precisa iniciar o contexto ali, né? Isso. Mas sempre nas aulas a gente procura passar... concreto, né? Hoje, por exemplo, eu passei aqui e a gente estava falando de due diligence, aí eu falei do relatório de apresentação do due diligence, os alunos pediram, professor, me mostra aí um modelo que você tem. Peguei o modelo e abri lá, mostrei para eles. Esse é o relatório como eu faço um resultado de uma due diligence. Apresentei os documentos, as certidões que nós buscamos, as conclusões que nós calcula tivemos. Risco, Gomide? Calcula. Dá para calcular o risco? Não, calcula em percentuais. Você apresenta o risco para quem está comprando o imóvel. Você classifica como alto, baixo, médio? Exatamente. Exatamente. Essa escala. E a partir disso, o incorporador, por exemplo, se estiver comprando imóvel, não significa que mesmo que seja um risco elevado, ele não vai seguir com o negócio. Não, até porque ele tem... O advogado, ele tem um perfil mais conservador, normalmente, né? O empreendedor, ele tem um perfil mais diferente. De risco. Não, isso, ele é acostumado a tomar risco, né? Isso que eu disse aos alunos agora há pouco, porque no início da carreira, quando eu vi ali as operações imobiliárias, eu sempre era, não segue nesse negócio, que isso aqui é muito arriscado. Só que assim, na aquisição de imóveis, de terreno, por exemplo, em São Paulo, você não encontra aquele terreno lindo, maravilhoso. O Jardim do Éden. Com um casal de senhores ali que não. Tudo pré-estabelecido no terreno. Não, é o terreno. Você faz a formação de várias residências, por exemplo, cada um tem um problema e é complexo, tem uma série de riscos e é função do incorporador ir remediando esses riscos, né? Você vai pontuar, você vai dar o seu perfil, vai dizer a ele o risco, que esse é seu papel, né? Sim. Mas para ele ter uma tomada de decisão consciente. Sim. Né? Mas o que é risco para você, para ele está um risco diluído dentro do negócio. Ele diz, não, mesmo que isso der errado para mim, tá valendo, vale a conta, porque ele coloca isso dentro de um contexto de empresa, né? De atividade empresarial. Mas essa atividade do imobiliário, porque ela está muito conectada muito ligada ao desenvolvimento. Sim, então eu acho que o país, né, do ramo do direito, o Brasil, a gente tem esse dilema. A melhor saída para o Brasil é o aeroporto, né? As pessoas dizem isso. Não é, cara. Você é o melhor. O Brasil é um parque de possibilidades, de oportunidades. Sim. O que é que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra já está pronta, estruturada, é pequena. Tal. Você não tem tantas oportunidades, né? Aqui no direito, aqui no Brasil, a gente está por fazer saneamento básico, tá por fazer, eu já estou falando de infraestrutura, né? Está por fazer rodovias, está por fazer ferrovias, está por fazer déficit habitacional. Eu estou pontuando aqui coisas que têm a ver com o direito. E no mercado imobiliário também. O mercado imobiliário tem um espaço de crescimento gigante. Ainda shoppings, enfim, residência, déficit habitacional, minha casa, minha vida, enfim. Tudo isso é espaço de trabalho. Eu quando viajo assim, que vou para algum lugar, que eu quero ver mais ou menos, eu sentir o cheiro do desenvolvimento, eu olho para ver se tem aquelas gruas. Aonde tem muita grua, aquele braço, né, que carrega a professor, eu digo, rapaz, isso aqui tá bombando, né? É verdade. Quando você vê um aqui, daqui a não sei quanto, rapaz, esse negócio, ou seja, o mercado imobiliário, ele é um indicador importante de desenvolvimento. Sim, né? verdade. É muito importante. E eu concordo com você, o Brasil tem muitas oportunidades. O pessoal gosta de elogiar Portugal, por exemplo, os meus amigos portugueses. Eu tive conversando com os meus amigos portugueses sobre advocacia. Não é fácil. Sobre mercado imobiliário. O que eles dizem é o seguinte, meu amigo, você não sabe o que você está reclamando. O nosso sonho era estar lá no Brasil. Tendo as oportunidades que vocês têm. Portugal, por exemplo, os meus advogados, os meus amigos portugueses, acabam advogando muito para a França, Inglaterra, porque as oportunidades em Portugal, o mercado imobiliário não se compara com o mercado imobiliário brasileiro. Né? Não, de forma nenhuma. A gente dá pouco valor ao que está perto da gente. Verdade, né? é verdade. Ao que está perto da gente.
Bom, a gente acho que poderia passar aqui um dia inteiro conversando, não é? Com essa grande figura, com esse grande amigo. Não é? Que é isso, o prazer foi todo meu. Algumas pessoas eu devo à construção do Instituto, né? Algumas pessoas. Uma delas é o Gomide. Não, mas para mim foi uma troca, né, Luiz? Porque para mim também foi o primeiro curso que eu coordenei, na verdade o único. Eu não coordeno e nem pretendo coordenar outro. Nem eu pretendo que você coordene. Então foi um desafio e foi muito bom vir para Recife, aumentei a amizade com você, tenho outros amigos aqui. A gente estruturou um curso de muita qualidade. O curso ele vem melhorando, né? Ele vem ajustando as necessidades dos alunos. E eu acho que agora estou muito orgulhoso. Na 7ª turma tá uma turma satisfeita com o curso, né? A gente lançava a turma 2 por ano praticamente, né? Agora a gente vai lançar somente 1 por ano. Isso, exatamente. Não por nada, porque trazer os professores fica mais complexo. E também para a gente conseguir estruturar melhor, ter uma cautela, um olhar mais atento para todas as turmas. Né? Muito bom. Obrigado, Luiz. Valeu. Obrigado. Um abraço. Acompanha o Instituto. Tudo de bom. Tchau.